Agora, está lá em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Vamos ler aí esse texto bíblico. Esperar os irmãos acharem aí. Glória a Deus. É 1 Samuel? Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Glória a Deus. Amém? Vocês acharam? Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Glória a Deus. Diz assim, o título aqui na minha Bíblia diz: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: ainda existe alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram até a presença do rei Davi, e o rei Davi lhe disse: és tu Ziba? E ele respondeu e disse: sou eu, teu servo. E disse o rei: ainda existe alguém da casa de Saul para que eu use para com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: existe um filho de Jonatas, mas é aleijado de ambos os pés. E disse o rei: aonde ele está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatã, o filho de Saul, veio até o rei Davi e se prostrou com o seu rosto em terra e se inclinou-se a ele e disse a Davi: Mefibosete. E ele lhe disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo eu usarei contigo de benevolência de Deus por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei tudo que era do teu pai Saul, e tu sempre comerás pão na minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para que tu olhes para mim como um cão morto, como eu sou? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa eu tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão na minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor o rei manda, o teu servo irá fazer. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá a minha mesa como um dos meus filhos. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Olhe comigo por essa palavra. Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, ó Deus, que irá nos alimentar mais um pouquinho nessa noite. Fala conosco abundantemente mais, Senhor amado. Revela-nos a tua vontade, o teu querer,
ó Deus, e ó Pai, compartilha conosco dos segredos que está embutido nesse texto, para que possamos sair daqui, Senhor, saciados, alimentados pelo poder da Tua palavra, e que ela cumpra em nós todos os Teus propósitos nessa noite. De maneira alguma nos deixe sair deste culto, Senhor, sem a Tua bênção sobre nós, ó Pai querido. Senhor, enquanto estamos aqui Te adorando, enquanto estivermos aqui fazendo menção da Tua palavra, Senhor, visita, ó Deus, a nossa casa, a nossa família, vai trabalhando dentro dos nossos lares, vai curando, vai libertando, vai transformando os nossos parentes, nossos familiares. Pai, julga as nossas causas, cuida, Senhor, das nossas causas. Senhor, continua guerreando, batalhando, pelejando em nosso favor e nos dando vitória, aleluia, sobre todas as coisas. É o que te oramos e te agradecemos por tudo, Pai. Senhor, repreende todo espírito, ó Deus, causador de comichão nos ouvidos nessa noite, ó Pai querido, ó Deus, leva esses espíritos imundos para longe do teu povo, da tua igreja, e que a tua palavra possa, Senhor, ter livre acesso ao coração de cada um nessa noite, para a glória do nome de Jesus. É o que te oramos e te agradecemos com a certeza das tuas bênçãos e da nossa vitória, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Diga graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amado, esse texto bíblico aqui, ele é um texto muito rico em revelação, um texto muito rico em ensinamento, né? E eu quero desde já dar um título para essa breve mensagem que nós vamos trazer nessa noite. E eu poderia dar muitos títulos aqui, porque cabe aqui muitos títulos aqui dentro desse contexto, mas o título que eu quero dar para essa mensagem de hoje, para que fique bem vivo na tua mente, é que, aleluia, por causa da tua vergonha e afronta, dupla honra. Esse é o título. É um título que está dentro da própria Bíblia. A própria Escritura, ela fala sobre isso. Por causa da nossa vergonha e afronta, o Senhor nos dará dupla honra. E quando nós olhamos a história de Mefibosete, todos conhecem, era um filho de Jonathan, neto do rei Saul, né? Um jovem que sobrou da descendência de Saul, e que, devido a um grande ataque que o reinado do seu avô Saul recebeu, ele precisou, aos 5 anos de idade, ser levado pela sua babá para uma outra cidade, fugindo, para que ele também não fosse morto, né? Porque Saul, ele recebeu um grande ataque de um exército inimigo e dizimou toda a sua casa, toda a sua descendência, todo o seu reino, e sobrou apenas Mefibosete. E aquela babá que cuidava dele pegou ele às pressas para fugir, colocou ele em cima de um cavalo, e na fuga ele caiu do cavalo, e na queda ele ficou aleijado de ambos os pés. E assim ele foi crescendo numa cidade conhecida por Lodebar, né? Cuidado por um homem chamado Maqui, que adotou ele, recebeu ele e cuidou de Mefibosete durante anos, né? E ali ele foi vivendo a sua vida, né, como um deficiente físico e privado da sua herança, porque como neto de rei, toda a herança do seu avô era cabível a ele, era ele quem tinha direito, era o único herdeiro. Só que devido a ele ter saído fugido, ele ficou privado de gozar da sua herança. E a Bíblia diz que quando o rei Davi, ele assume o reinado no lugar de Saul, ele não quis ficar com nada de que era de Saul. Davi, ele conquistou
conquistou, né, novos bens, ele conquistou novas terras, ele conquistou a sua riqueza e não precisou ficar com aquilo que era de Saul. Então ele pega as terras de Saul, os bens que Saul deixou, e ele deixou sob cuidado de um dos servos de Saul, que era Ziba. E Davi falou: olha, Ziba, cuida de tudo aquilo que era de Saul, vai ficar a tua responsabilidade, você que vai cuidar. As terras dele, a casa dele, tudo que era dele, você vai ficar tomando conta. E durante anos, Ziba cuidou daquelas terras como se fosse dele. Ele cuidou daquele patrimônio, de toda aquela herança do rei Saul, como se fosse dele. Por quê? Porque ele aproveitou para tirar proveito daquilo. Só que o tempo todo, irmã Lisa, Ziba sabia que existia um herdeiro. Ele sabia que Mefibosete tinha sobrevivido. Ele sabia que tudo aquilo que estava sobre a responsabilidade dele não era dele, era de Mefibosete. Mas durante esse tempo todo ele ficou calado. Já que o rei Davi colocou sobre a responsabilidade dele cuidar de toda a herança de Saul, assim ele fez. Ele cuidou, ele arou as terras, ele multiplicou o gado, ele multiplicou o plantio. E ali ele foi criando a sua família, ele foi contratando novos empregados. E o texto vai dizer que ele tinha aqui, e tinha Ziba, né, 15 filhos e 20 empregados. Aleluia. 15 filhos e 20 empregados. Então, ele criou uma família inteira, usufruindo daqueles benefícios, daquela herança que era de Mefibosete. Prosperou, multiplicou aquelas finanças, contratou empregados para trabalhar para ele, mas o tempo todo ele sabia que aquilo tinha um herdeiro, mas ele ficou quieto. Quando eu olho isso aqui, irmãos, eu vejo a nossa vida hoje, nos dias de hoje, não é diferente, não mudou. Existem pessoas que se apropriam daquilo que é nosso, sabendo que é nosso, mas não querem nos dar. Fazem de tudo para se apropriar daquilo que é nosso, sabendo que não é deles, mas querem ficar com aquilo que é nosso. Isso em várias áreas, irmãos, né? Tem até mulher que quer ficar com o marido dos outros, né, irmã Lisa? Sabendo que não é dela, mas ela quer para ela. Misericórdia. Tem pessoas que querem ficar com aquilo que é nosso, irmãos, de qualquer jeito. Tem pessoas que, ao invés de buscar os seus próprios sonhos, em vez de conquistar, fazer com que Deus possa abençoar a vida delas, com que Deus possa cumprir na vida delas as promessas que Deus tem para a vida delas, não, elas preferem roubar aquilo que é dos outros, se apropriar daquilo que é dos outros, tomar aquilo que é dos outros. Então, aqui não era diferente. Ziba sabia que existia um herdeiro, Ziba sabia onde ele estava, mas ficou quieto. E quando eu olhei isso aqui, eu fui buscar o que significa Ziba. A palavra Ziba significa aproveitador, é o significado da palavra Ziba. Ou seja, por que ele se apropriou daquilo que é dele? Por que ele nunca falou que tinha sobrevivido um herdeiro de Saul? Por que ele nunca foi lá atrás de Mefibosete e trouxe ele de volta e devolveu aquilo que era de Mefibosete, a herança dele? Por que ele ficou calado esse tempo todo? Porque, aleluia, Ziba, o caráter de Ziba era um caráter de aproveitador. Ziba fazia juízo ao nome dele. O próprio nome de Ziba fez juízo sobre o seu caráter.
E ele viveu durante anos como aproveitador, né? Se apropriando, se beneficiando daquilo que não era dele, sabendo que tinha um dono, que tinha um herdeiro, e ele ficou calado esse tempo todo. Mas de contrapartida também, quando eu olho o contexto, eu vejo que existe um tempo determinado pelo nosso Rei e Senhor Jesus Cristo para nos fazer, aleluia, gozar daquilo que realmente é nosso, que é direito nosso, que é herança nossa. Existe um tempo determinado por Deus para nos acrescentar dupla honra por toda afronta e vergonha que nós passamos nessa terra. Por quê? Porque quando Mefibosete ele saiu fugido de Jerusalém com a sua babá, caiu do cavalo, ficou aleijado, mas assim mesmo ela conseguiu fugir com o menino. Ele tinha 5 anos de idade, diz a Bíblia. A Bíblia diz que ele tinha 5 anos de idade. Só que agora se passaram aproximadamente 20 anos. Então, se o contexto histórico é verdadeiro, ele estava então aqui com 25 anos de idade, porque se passaram 20 anos depois da sua fuga. E só agora a Bíblia diz que o rei Davi, ele, ao voltar de algumas batalhas que ele venceu, ao voltar de algumas cidades que ele conquistou para o seu reinado, ele estava muito alegre e ele queria fazer o bem para alguém, ele queria beneficiar alguém. E a alegria de Davi era tão contagiante que ele chama os seus criados e fala assim: olha, há alguém da descendência de Jonatas e Saul que tenha sobrevivido para que eu possa usar de benevolência de Deus para com ele? Existe alguém? Sobrou alguém? Sobreviveu alguém? Eu estou alegre, eu conquistei outras cidades, eu conquistei mais, ampliei mais o meu reinado, eu estou tão alegre que eu quero abençoar alguém, eu quero fazer alguém feliz, eu quero, aleluia, fazer alguém sorrir. Oh glória, aleluia. E aí os seus criados disseram: olha, meu rei, tem um homem aí chamado Ziba, ele é que toma conta das coisas de Saul, ele pode te informar se existe alguém ou não. E Davi falou: então manda chamar ele. E Ziba vem, se apresenta diante do rei e diz: pois não, meu senhor. E Davi fala: és tu Ziba? Teu servo, meu rei. E Davi fala: então me diz uma coisa, existe algum sobrevivente? Existe alguém que ainda resta da descendência de Saul e de Jonatas para que eu possa abençoá-lo? E Ziba, diante do rei, ele fica com medo de mentir. Por mais que ele seja enganador, aleluia, entenda isso aqui, irmã Lisa. Por mais que ele seja aproveitador, por mais que ele seja um homem que gosta de se apropriar daquilo que é dos outros, por mais que ele tenha ficado anos no silêncio, quietinho na dele, usufruindo da herança de outro, aleluia, mas quando ele se chega diante do rei, aleluia, ele teve que falar a verdade. Por quê? Porque naquela época, irmão, existia uma pena de morte para quem mentisse para o rei. A mentira, ela era paga com a morte. Então Ziba, diante do rei, ele temeu, ele falou: peraí, se eu mentir para o rei, e ele descobrir, ele vai me matar, então eu tenho que falar a verdade. E aí Ziba fala assim: ó, meu rei, existe sim, existe um homem que está lá em Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel. Só que tem um detalhe, rei, ele é aleijado de ambos os pés. Agora entende isso aqui. Ziba, ele não pôde mentir para o rei, ele teve que falar a verdade. Por quê?
Porque diante do rei, aleluia, a verdade vem à tona, irmã Lisa. Oh, glória, oh, glória. Tem pessoas que ficam mentindo para você, tem pessoas que ficam te enganando, aleluia, durante um tempo, mas vai chegar uma hora que o rei, aleluia, vai trazer a verdade e tu vai saber, aleluia. Meu Deus! Diante do rei, a mentira, aleluia, ela aparece. Aleluia, meu Deus! Então, ele teve que falar a verdade, a mentira caiu por terra e a verdade apareceu. Só que tem um detalhe, Aleluia! só que ele dá uma última cartada. Meu Deus! Ele até teve que falar a verdade, mas ele deu uma última cartada. Ele fala assim para o rei: mas ele é aleijado de ambos os pés. Qual foi a tática de Ziba agora? Ziba, ele tentou diminuir Mefibosete. Ziba, ele tentou menosprezar Mefibosete pela sua deficiência física. Meu Deus! Ele tentou persuadir o rei, irmã Lisa, para que o rei não se importasse em restituí-lo por causa da sua deficiência. Por quê? Porque naquela época, irmão, a lei de Moisés era dura. Só para vocês terem uma noção, a pessoa que tivesse qualquer tipo de deficiência física, ela não podia nem entrar no templo para adorar. A lei era cruel, não permitia. E se você tivesse um sonho de ser um sacerdote, né, você não podia, porque o sacerdote tinha que ser perfeito, não podia ter defeito. Então, o deficiente, ele era totalmente discriminado pela própria lei de Moisés. Ele era considerado uma pessoa que não servia para nada, um inválido. Então, quando o rei pergunta se existe alguém, Ziba imediatamente fala: ó, existe, mas ele é aleijado de ambos os pés. Ele tentou persuadir o rei a não ir atrás desse homem, a não trazer esse homem de volta para Jerusalém, a não restituir, aleluia, a ele o que era direito dele por causa da sua deficiência. Só que o rei, meu amado, aleluia, ele não se deixou persuadir pelas palavras do aproveitador Ziba. Oh, glória! Eu não sei se tu está entendendo. Aleluia! Deus não vai se deixar persuadir por palavras de aproveitador algum que tramam contra a tua vida. Oh, glória! Aleluia! O rei vai te dar dupla honra, meu amado. Aleluia! O rei vai te exaltar no tempo propício, no tempo oportuno. Por quê? Aleluia! Porque a tua deficiência não torna você, aleluia, não torna você, meu amado, privado daquilo que é direito seu, daquilo que é herança sua. Aleluia! Não é porque você tem deficiências, não é porque você tem falhas, tem limitações, aleluia, que você não tem direito à herança do rei. Porque tu é herdeiro, ó. E quem é herdeiro do rei tem direito à sua herança. Meu Deus! Ziba tentou fazer de Mefibosete um inválido diante do rei, um inútil diante do rei. Ziba tentou persuadir o rei a não dar a Mefibosete aquilo que era direito dele, herança dele. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você aqui? É que apesar dos nossos erros, das nossas falhas, é que apesar das nossas deficiências, aleluia, aleluia, nós temos direito a tudo aquilo que é do nosso rei. Porque Ele conquistou para nós lá naquele Calvário. Ele conquistou lá, aleluia, com derramado o seu sangue lá naquela cruz, e nos deu direito, amado, a tudo aquilo que é herança dele, a tudo aquilo que Ele deixou para nós, é direito nosso, é herança nossa, aleluia. E não vai ser os teus defeitos que vai te impedir de receber aquilo que é teu. Oh, glória, meu Deus! Aleluia. Meu Deus! Ziba responde uma pergunta do rei com duas respostas. O rei pergunta assim: existe alguém ainda?
E ele responde: existe, mas é aleijado. Aleluia. O rei fez uma pergunta e ele respondeu com duas respostas. O rei não perguntou qual era a condição de Mefibosete, o rei só perguntou se existia alguém. Ele só tinha que responder: existe, meu rei. Só isso. Mas não, ele disse: existe, mas é aleijado. Ele tentou diminuir Mefibosete. Ele tentou persuadir o rei a desistir dessa ideia de beneficiar o herdeiro da casa de Saul. Por quê? Porque toda a herança da casa de Saul, que era de direito de Mefibosete, estava sobre a posse de Ziba. Aleluia. Eu não sei sobre posse de quem está aquilo que é seu. Aleluia. Mas nessa noite o Senhor está mandando te dizer que vai chegar até as tuas mãos. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Aleluia. Aleluia. Se o pastor Décio estivesse aqui, ele diria: aquilo que é teu é teu. Aquilo que é teu é teu. Aleluia. Eu não sei sobre a posse de quem está, mas o rei vai mandar te devolver. Vai ter que chegar até você. Por quê? Porque é direito teu, herança tua, porque você é herdeiro do rei. Aleluia, meu Deus. Oh glória. Aonde ele está, Meziba? Ele está na casa de Maqui, Oh, meu Deus. filho de Amiel, em Lodebar. Aleluia. Maqui foi o homem que recepcionou Mefibosete. Foi o homem que abriu as portas da casa dele para Mefibosete, quando ele era um menino ainda, que veio fugido para não ser morto. Eu imagino Mefibosete chegando na casa de Maqui, aleijado, porque sofreu uma queda, deficiente, e a babá chegando lá: olha, esse aqui é herdeiro do rei Saul. Mataram toda a descendência dele, só sobrou ele. Eu não tenho condições de criar ele. Ajuda esse menino, cria ele. Eu imagino Maqui pegando aquele menino deficiente no colo, 5 anos de idade, trazendo para dentro da sua casa e cuidando daquele menino como se fosse filho dele próprio. Deu comida, deu educação, criou Mefibosete com todo carinho, com todo amor. E aí eu fui buscar o significado da palavra Maqui. A palavra Maqui significa trocado. Sabe o que eu aprendo aqui dentro disso? É que Deus tem sempre um trocado para sustentar aqueles que são herdeiros do rei. Oh glória, aleluia, oh glória, aleluia. Fica tranquilo, se tu é herdeiro do rei, Deus tem sempre um trocado para te sustentar. Oh glória, aleluia. Tu não vai passar fome não, tu não vai ficar desamparado não, não vai te faltar nada não, porque Deus tem sempre um trocado para te sustentar na terra. Quem está entendendo a glória? Aleluia. Aleluia. Oh glória. Aleluia. E aonde ele está? Meu Deus. Lodebar. Casa de Maqui, Lodebar. A palavra Lodebar significa sem pasto, né? Lugar sem pasto, ou lugar infrutífero, ou lugar infértil, né? Um lugar de escassez, um lugar de difícil acesso às coisas. Então, eu acredito que Maqui, né, ele prosperou ainda mais pela parte de Deus naquele lugar infrutífero, naquele lugar sem pasto, porque ele usou de amor para com aquele menino chamado Mefibosete e criou e sustentou esse menino durante aproximadamente 20 anos. Até que o rei, aleluia, mandasse buscá-lo de lá e trazê-lo de volta para Jerusalém. E quando o rei manda a sua caravana, a sua comitiva ir lá buscar ele, ele já volta com aproximadamente 25 anos de idade, já casado, com filho, já tinha construído uma família, né? E ele volta para Jerusalém, trazido pelo rei,
volta para o seu lugar de nascença, volta para a sua pátria, oh glória, aleluia. Quando eu vejo isso, eu me lembro do arrebatamento da igreja, porque em breve o rei vai mandar nos buscar e nos levar de volta para a nossa pátria, aleluia, oh glória, aleluia. O rei vai nos levar de volta, aleluia, para a nossa pátria, o lugar da onde nós viemos e o lugar para onde nós voltaremos, aleluia. Então Mefibosete agora é trazido de volta para a sua pátria, né? Só que fica a pergunta, mas pastor, por que somente depois de 20 anos? Eu fiz essa pergunta para Deus. Quando eu estudo a Bíblia, eu falo com Deus e pergunto para Ele. O Espírito Santo é o nosso professor, Ele nos ensina. E o Espírito Santo falou, meu filho, olha só, há coisas que o rei só pode te dar quando você se tornar maduro. Oh glória, aleluia. Quando Mefibosete sai fugido, ele sai com 5 anos. Mas quando o rei manda trazer ele de volta, ele volta com 25 aproximadamente. Ou seja, ele precisou crescer, amadurecer, estar preparado para poder o rei dar a ele aquilo que é direito dele, aquilo que já era herança dele, porque ele era o único herdeiro. Sabe o que Deus está falando para nós aqui? É que tem coisas na nossa vida que por mais que a gente peça a Deus hoje, Ele só vai poder nos dar daqui a algum tempo. Por quê? Porque há coisas que só pode chegar nas nossas mãos quando nós já estivermos amadurecidos, com mais experiência, com mais maturidade, para que a gente possa saber administrar o que o Senhor tem reservado para nós. Em outras palavras, é preciso sair da meninice e se tornar um adulto diante de Deus. Por isso que o rei só se lembra de restituir a ele o que era dele depois de 20 anos. Porque existe um tempo de aperfeiçoamento. Tem coisas que se o Senhor nos der hoje, a gente não vai saber administrar. Tem pessoas que recebem a bênção antecipadamente, Marisa, e transformam a bênção em maldito. Não foi assim com o filho pródigo? Ele falou, pai, me dá a minha herança. Ele desonrou o pai, porque uma herança só podia ser distribuída depois da morte do pai. Quando ele pede a herança ao pai, o pai ainda vivo, ele estava dizendo, olha pai, eu não quero... No meu coração, eu queria que o senhor já tivesse morto, porque eu quero usufruir logo da minha herança, daquilo que é direito meu. Eu não quero esperar o senhor morrer para depois eu pegar a minha herança. E se o senhor viver 100 anos? E se o senhor viver 120 anos? Aí não tem graça. Eu quero a minha herança agora, enquanto eu estou jovem, enquanto eu estou no puro suco, estou saudável. Eu quero sair pelo mundo e fazer o que eu quiser fazer. E assim ele fez. O pai, então tá bom, toma aqui a sua parte. E no dia seguinte a Bíblia diz que ele juntou as suas trouxas e foi para uma terra longínqua. Sabe o que significa isso? Um lugar onde ele não ia ter contato nenhum com amigo, com familiar, com ninguém. Ele queria poder ficar num lugar bem isolado para poder saciar todos os seus desejos carnais. E o que aconteceu com isso? O dinheiro acabou e ele começou a passar fome. Por quê? Porque recebeu a herança antecipadamente. Era jovem, era imaturo, não tinha experiência, transformou a bênção em maldição. Tem coisas que se o Senhor nos der antecipadamente, irmãos, nós não vamos saber administrar, vamos transformar em maldição. Então é por isso que existe um tempo determinado por Deus para que Ele acrescente na nossa vida tudo aquilo que Ele tem para nos acrescentar. Então, se algo na tua vida parece que está demorando, é porque você ainda não está no ponto, oh glória. Mas quando tiver, vai chegar na tua mão. Quem está entendendo isso agora? Glória a Deus. Aleluia. Tem coisas que para o rei poder nos dar, precisamos deixar de ser menino e nos tornar adultos, maduros, na presença de Deus. E agora, Mefibosete
está no ponto. Aleluia. E o rei fala, agora manda trazer ele, porque tudo aquilo que é direito dele, é herança dele, aleluia, eu vou devolver para ele. E a Bíblia diz que quando Mefibosete chega diante do rei, o rei pergunta, és tu Mefibosete? E ele diz, teu servo, Senhor. E Davi fala, olha, tudo aquilo que era do teu avô, do teu pai, eu vou te devolver. E você, Ziba, você que até hoje estava cuidando da herança que é dele, devolve tudo para ele, e a partir de agora você vai trabalhar para ele, você, teus filhos, e toda a tua família vai ser servo de Mefibosete. Oh glória, aleluia, glória a Deus. Querido, fica tranquilo, aleluia, Deus tem um lugar de honra, de dupla honra para mim e para você, aleluia. Envergonhados e confundidos, aleluia, ficarão todos os nossos inimigos e adversários, aleluia. Se pensaram que ia prevalecer contra nós, se enganaram mais uma vez, porque o rei está dando uma ordem em meu e teu favor nessa noite. Entre nisso da glória, aleluia, glória a Deus. Mefibosete, a partir de hoje, Ziba, seus filhos vão trabalhar para você, para que você tenha o teu sustento e da tua família todos os dias, mas eu faço questão que você coma na minha mesa como se fosse um dos meus filhos, todos os dias. Oh glória, aleluia. Deus não só devolveu aquilo que era de Mefibosete, mas deu a ele um lugar de honra na mesa do rei. Oh glória, aleluia. Eu não sei, aleluia, que lugar de honra Deus tem reservado para você, mas esse dia vai chegar, esse dia vai chegar. Deus vai te colocar num lugar, aleluia, de honra, em que muitos não entenderão o que o rei vai fazer na tua vida. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só que tem um detalhe nisso aqui. Meu Deus. O texto diz que Mefibosete ele era aleijado de ambos os pés. Eu queria abrir um parênteses aqui antes de eu falar disso. Por quê? Porque uma pessoa, irmãos, que sofre uma queda, né, nos dias de hoje, ela facilmente se recupera. Você pode quebrar todos os ossos do corpo. Hoje já tem tecnologia, ciência, medicação, tu fica bom de novo. Ele caiu do cavalo, quebrou as pernas, ficou aleijado. O texto não diz que ele ficou aleijado da coluna cervical, não. O texto faz questão de dizer que ele ficou aleijado de ambos os pés. A deficiência dele foi nos pés. Provavelmente na queda, quebrou-se os pés. E naquela época, uma época primitiva, há quase 2000 anos antes de Cristo, não tinha nenhum tratamento tecnológico, não tinha nenhum avanço de medicina, não existia nem ortopedista nessa época. Então, irmãos, entenda, aquele menino ficou aleijado porque não tinha tecnologia, não tinha ciência, não tinha medicina que pudesse tratar daquelas fraturas e colocar o pé dele de volta no lugar para que ele ficasse bom. Então o que eu aprendo aqui com isso? É que tem pessoas nos dias de hoje que estão deficientes, como Mefibosete, por falta de tratamento. A deficiência de Mefibosete foi causada porque não tinha tratamento naquela época para ele. A falta de tratamento deixou aquele menino, que depois se tornou um adulto, deficiente. Então, quando nós olhamos e trazemos para os dias de hoje, para o campo espiritual, tem pessoas que estão deficientes, às vezes deficientes psicologicamente falando, deficientes no seu caráter, deficientes no seu comportamento, porque não tem ninguém
para que possa dar um tratamento adequado para essa pessoa. Então o que Deus está tentando nos revelar aqui dentro disso? É que se nós estamos com alguma deficiência, nós precisamos procurar quem tem condições de nos tratar. Segundo, Deus quer que nós estejamos preparados para curar as deficiências daqueles que precisam. Aleluia. Porque como cristão que somos, temos as condições em Deus de cuidar de vidas, de orientar vidas, de aconselhar vidas pelo poder da palavra, de orar por pessoas que estão doentes e elas ficarem curadas, de interceder por pessoas que estão com as suas vidas destruídas e Deus restaurar tudo. Aleluia! Porque Deus nos escolheu e nos capacitou para isso. Aleluia! Jesus, quando fala para os seus discípulos em João 15, ele fala: olha, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedires ao Pai no meu nome, Ele vos conceda glória. Então, meu amado, aleluia, se você está deficiente, procura um especialista naquela causa para que tu seja curado, restaurado. Mas se você, aleluia, já está restaurado, se você já está preparado, capacitado por Deus, então, meu amado, cure as deficiências daqueles que estão precisando de ajuda. Aleluia. Fecha aspas. Esse homem era deficiente. E o rei falou assim, ó: eu quero todos os dias você comendo na minha mesa como um dos meus filhos. Oh, glória. Aleluia. Sabe o que o rei estava proporcionando a Mefibosete? Não só um lugar de honra, que é sentar na mesa do rei é um lugar de honra. Por quê? Porque só se assenta na mesa do rei quem tem comunhão com o rei. Sem comunhão com o rei, não tem como você se assentar na mesa dele e provar dos banquetes dele. Oh, glória. Então, se o rei está dando lugar de honra para Mefibosete sentar na mesa dele, é porque o rei achou graça em Mefibosete. É porque chegou o tempo dele colher de tudo aquilo que ele plantou de bom ao decorrer da sua vida. E a Bíblia vai dizer que ele se assenta na mesa do rei todos os dias. Só que tem um detalhe: qualquer pessoa que tiver qualquer deficiência, que estiver sentado na mesa, ninguém percebe. Principalmente se for nas pernas, não vai perceber. Você está sentado na mesa. Sentado na mesa, todos são iguais. Meu Deus, aleluia. Sabe o que o rei está dizendo aqui? É que enquanto nós estivermos assentados na mesa dele, que é um lugar de honra, e é um lugar de banquete sem limite, meu Deus, ele vai cobrir as nossas deficiências. Aleluia. Na mesa do rei, as nossas deficiências são cobertas. Por quê? Porque não dá para perceber quem é deficiente sentado numa mesa comendo. Só depois que ele se levantar que você vai ver se ele tem alguma deficiência. Enquanto ele estiver sentado na mesa, ninguém sabe que é deficiente. A deficiência está coberta. Assim é o que Jesus faz conosco todos os dias. Ele cobre os nossos pecados. Aleluia. Enquanto nós permanecemos sentados na mesa dele. Ah, mas ele é isso, ele é aquilo. Fica tranquilo. Aleluia. O rei está cumprindo os teus pecados. Aleluia. O rei está cumprindo os teus defeitos. O rei está cumprindo as tuas falhas. Por quê? Porque você aceitou se sentar na mesa dele. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso, meu amado. Glória a Deus. Aleluia. E agora, meu amado,
Para finalizar aqui, para a gente poder encerrar essa palavra de hoje, né? O texto vai dizer para mim e para você no versículo 12: e tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba passaram a ser servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porquanto comia na mesa do rei, porém ele era coxo de ambos os pés. Aleluia. Quando eu olho isso aqui, irmãos, ele colocou o nome do seu filho de Mica. E esse menino já veio com ele de Lodebar. Ele construiu uma família em Lodebar. Ele provavelmente se casou, né? E teve esse filho pequeno, ainda jovem ainda, uma criança. E ele colocou o nome dessa criança de Mica. E isso tudo aconteceu antes mesmo dele imaginar, irmã Lisa, que ele ia ser surpreendido com a caravana do rei diante da porta dele, mandando buscar ele. Aleluia. Ele nem imaginava que isso pudesse acontecer. Ele estava lá em Lodebar, na casa de Maqui, vivendo a sua vida com a sua família, criando seu filhinho pequeno. Só que quando o menino nasce, ele escolhe o nome do menino de Mica. E eu fui buscar. Falei, peraí, Mica? Que nome é esse? O que significa isso no hebraico? E a Bíblia diz que a palavra Mica significa quem é como Jeová. Oh, glória. Então, irmãos, o nome que ele deu para o seu filho é uma verdadeira exaltação a Deus. Sabe o que eu aprendo aqui com isso? Meu Deus. É que Mefibosete, mesmo privado da sua herança, mesmo vivendo uma vida como aleijado, mesmo sendo sustentado por alguém, mesmo numa condição totalmente desfavorável, aleluia, ele não deixou de ser um adorador, aleluia, ele não deixou de exaltar e engrandecer o Deus de Israel, aleluia, o Deus que ele acreditava, aleluia, o Deus que um dia os seus pais serviram, aleluia, glória a Deus. E aí, meu amado, quando eu olho, aleluia, para isso aqui, eu entendo o porquê que Deus trouxe a memória do rei para se lembrar de alguém que existia da casa de Saul e restituir a ele tudo aquilo que era dele, aleluia. Não foi à toa, meu amado, o rei Davi, que representa Jesus para nós hoje, o rei Davi, ele não se lembrou, aleluia, daquilo à toa, ele não teve aquele desejo no coração à toa, de restituir alguém, de beneficiar alguém, não, aleluia, aleluia, aquele desejo foi colocado pelo próprio Deus no coração do rei, porque havia um homem que mesmo sendo injustiçado, que mesmo vivendo numa condição adversa, não deixou de ser um verdadeiro adorador, aleluia, e por causa disso, irmão, aleluia, agora Deus resolve dar a esse homem dupla honra por toda a vergonha e afronta que ele passou durante aproximadamente 20 anos da sua vida. Então, qual é o segredo, pastor? O segredo, meu amado, aleluia, é você continuar sendo um adorador, independente da tua condição. Não murmure, não reclame da vida que você tem, não murmure do teu trabalho, não murmure da tua família, não murmure daquilo que você tem absorvido na terra, porque, aleluia, Deus, Ele quer gratidão de você, para que Ele possa te dar muito mais do que Ele tem te dado até agora. Aleluia! Não deixe de ser um adorador. Não quebre a sua aliança com Deus. Aleluia! Não permita que a infidelidade, que a ingratidão domine o teu coração, não, meu amado. Continue exaltando o Senhor. Continue engrandecendo o Senhor, meu amado. Aleluia! E fazendo menção da sua palavra. Por quê? Porque vai chegar um dia que o rei vai se lembrar
vergonha e afronta que você passou. Glória a Deus. Eu imagino Mefibosete falando: olha, eu vou botar o nome do meu filho de Mica. Eu quero conjecturar aqui. Alguém dizendo: pô, mas Mica, nome feio. Que nome é esse? Não, é Mica. Mas por que Mica? Aleluia. Porque ninguém há como Jeová. Oh, glória. Porque ninguém há como Jeová. Mas peraí, Jeová, tu ainda quer adorar esse Deus? Tu está aqui, tu é neto de rei, e tu está aqui sem herança nenhuma, tu está aqui aleijado, tu está aqui dependendo do favor dos outros, ninguém nem se lembra de você, e você ainda quer ficar adorando a esse Deus aí. Esse Deus se esqueceu de você, esse Deus nem se lembra que tu existe, e tu ainda quer dar o nome do teu filho, exaltando esse Deus. Aí eu imagino Mefibosete falando: olha, sabe por causa de quê? Porque eu não adoro pelo que ele pode me dar, mas eu adoro pelo que ele é. Oh, glória. Aleluia. Se Deus me der, é Deus. Se não me der, continua sendo Deus. Oh, glória. O nome do menino vai ser Mica, porque ninguém há exaltado como Jeová. Oh, glória. Oh, glória. Exalte ao Senhor, engrandeça ao Senhor, independente da tua condição, porque Deus tem tudo para honra para você. Que Deus te abençoe nessa palavra. E até a próxima, querido.